Fala galera! Pessoal, nessa aula vamos aprender sobre os números racionais, conjunto dos números racionais. Primeiro, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, certo? Não é R, né, de racionais, mas sim a letra Q, tá bom? Acredita-se que utiliza a letra Q devido à palavra quociente. Por quê? Porque os números racionais eles são representados em forma de fração, né? São os números que são representados na forma de fração. Então, devido a isso, né, a letra Q de quociente, que é o resultado de uma fração, de uma divisão. Mas isso não vem ao caso. O que importa é você saber que a letra que representa os números racionais é a letra Q, correto? Olha só, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q. P sobre Q aqui representa uma fração, tá? Então aqui está dizendo, ó, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá bom? Esse P sobre Q representa uma fração, onde o número de cima, tá? Pertence, tá? Esse símbolozinho aqui é de pertence aos números inteiros, tá? Lembra dos números inteiros, né? Os negativos e os positivos, tá? Não é vírgula, com vírgula, né? Número inteiro, tá bom? E embaixo, que a gente está chamando de Q, né, a parte de baixo da fração, o denominador, são os números inteiros com o asterisco, tá bom? O asterisco implica que a gente retira o zero. Então, todos os números inteiros, exceto o zero, tá? Então, o que isso quer dizer? É que numa divisão, né, na matemática, em uma divisão, é impossível dividir um número por zero. Não existe divisão por zero na matemática. Por isso que aqui o número de baixo está especificando. O de cima pode ser qualquer número inteiro. O de baixo é o inteiro, os números inteiros menos o zero, tá? Então, isso aqui não é que os números racionais, a divisão dele retira-se o zero. Não, é porque qualquer fração, né, é impossível de se resolver uma divisão por zero. Não existe divisão por zero. Isso é na matemática, tá bom? Então aqui a gente apenas restringe esse zero devido à impossibilidade da divisão por zero. Tá aqui uma forma da gente escrever, né, a propriedade dos números racionais. Tá aqui, ó, primeiramente a letra Q, né, igual, abre a chave, como nós fazemos em qualquer outro conjunto numérico, tá bom? Aqui a gente vai escrever uma propriedade dele, tá? Tá aqui, ó. O meu conjunto dos números racionais é composto de elementos que eu estou chamando de x, tá bom? Essa barrinha significa tal que, ó, tal que. Esses elementos x é o que? É P sobre Q, ou seja, uma divisão. Pode ser representada em forma de fração, né? Onde o P pertence aos inteiros e o Q pertence aos inteiros, tirando o zero, ou seja, inteiros não nulos, tá bom? Fechamento, certo? Essa forma que eu mostrei para vocês aqui, essa é uma forma, vamos dizer assim, uma maneira formal de escrever o conjunto dos números racionais, mas o que importa é você identificar o que são os números racionais, tá bom? Isso aqui é um método formal de escrever eles, tá bom? Isso aqui a gente não é algo que vai ser cobrado de vocês, mas você precisa entender isso aqui dentro, o que está sendo dito aqui, né, que representa os números racionais. Fechamento. O que significa o fechamento para um conjunto de números, né? Um conjunto numérico? Significa que uma operação que ela tem fechamento para aquele conjunto de números, ó, por exemplo, a operação de adição, ela é fechada, né? Ou seja, ela tem fechamento para os números racionais, a subtração, a multiplicação e também a divisão. Ou seja, essas quatro operações básicas aqui, elas têm fechamento para os números racionais. O que isso significa? Seguinte, ó, quando a operação de adição ela é fechada para o conjunto dos números racionais, significa que se eu pegar qualquer número racional, somar com qualquer outro número racional, o meu resultado também será um número racional, tá bom? Aqui, mais à frente, eu vou mostrar para vocês que esses números aqui, ó, o 3, o 2, o 5, todos eles podem ser escritos na forma de fração. Aqui eu já tenho a fração, tá vendo? Ó, 1 sobre 2, né? 4 sobre 3 já está a fração aqui, né? Então aqui você já está enxergando a fração. Por quê? Porque a definição de números racionais é o quê? É qualquer número que pode ser representado em forma de fração, tá bom? Aí você olha aqui, mas esse 3 não é fração nem o 2. Vou mostrar para você agora que esses números daqui, podemos representá-los em forma de fração, tá bom? Então olha só, o número racional, ele é fechado para adição. Significa que qualquer número racional
somado com qualquer outro número racional, eu vou obter como resposta sempre um número racional. Isso sem restrição, pode ser qualquer número racional positivo, negativo, eu vou chegar em um número racional como resposta. Da mesma forma é a subtração, certo? Se eu pegar qualquer número racional, subtrair por qualquer outro número racional, o meu resultado também será um número racional, sem restrição, tá? Também é fechado para multiplicação. Então, o que significa isso? Se eu pegar qualquer número racional, multiplicar por qualquer outro número racional, eu vou obter também como resposta um outro número racional. E também a divisão, ela também é fechada para os números racionais, tá bom? Se eu pegar qualquer número racional, dividir por qualquer outro número racional, eu vou obter uma resposta, um número racional, tá? Lembrando que o denominador tem que ser não nulo, ou seja, não pode ser zero, tá bom? Vamos aqui para alguns exemplos aqui, para você identificar essa questão do fechamento, tá? Esse fechamento é importante a gente identificar ele, sabe por quê? Porque olha só, se ele tem fechamento para adição, significa se eu pegar qualquer número racional, somar com qualquer outro número racional, eu vou obter um número racional, não é? Porque existem questões onde não tem a adição de números, simplesmente assim, ó, a soma de dois números racionais também vai resultar em número racional. Então, assim, às vezes é para você marcar um VOF, para você identificar, certo? Se a soma, se a subtração vai dar um número racional, a multiplicação de dois números racionais resulta também um número racional. Pronto, não tem número aqui, não tem a subtração e a adição para você saber se vai dar. Simplesmente você tem que identificar o que? Pelo fechamento, tá? Então, se eu somar qualquer número racional, minha resposta vai ser um número racional. Então, se aparecer questões de verdadeiro ou falso relacionadas a isso, é só você lembrar da questão do fechamento. Olha só, vou mostrar para você aqui, ó. Por exemplo, ó, o número 3, galera, ó, o número 3, ele é um número que, se você for observar, ele é um número natural, ele também é um número inteiro, né? Mas ele também pode ser o que? Um número racional, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que ele é um número racional, por que eu posso transformar ele para a forma de fração, tá? Vamos lá, se eu somar 3 mais 2, eu vou obter o que? Também um número racional, 5, tá bom? Ó, aqui agora é fração, vou trabalhar com fração, ó. 1 dividido por 2 mais 4 dividido por 3, eu vou ter que tirar um mínimo múltiplo comum, somar isso aqui vai dar 11 sobre 6. Cheguei a um número racional, ou seja, cheguei numa fração, não foi? Também é um número racional. Cheguei numa resposta que é um número racional, tá bom? Racional pode ser fração positiva, negativa ou qualquer que for. É racional, tá? Aqui, ó, subtração, ó. Aqui, ó, mostrei para você que ele é fechado para soma. Agora vamos analisar aqui a subtração, ó. Eu tenho uma fração, subtraindo outra fração aqui, a minha resposta será o quê? Menos 3 sobre 2, tá vendo? Fração, gente. Então, assim, o número racional, como que eu identifico ele? É qualquer número que você pode representá-lo em forma de fração. Tá aqui, ó, vou trabalhar agora com uma fração aqui, ó, multiplicação, né? Onde eu tenho uma fração positiva ou negativa. Pode ser qualquer sinal, pode ser fração positiva com positiva, negativa com negativa, tá? Aqui é só um exemplo, só para vocês entenderem que eu vou chegar a minha resposta também em uma fração, tá? Sua resposta, o número, ele é uma fração, você escreve ele na forma de fração, então é racional, tá bom? Os números naturais, eu escrevo eles na forma de fração, tá bom? Então, quer dizer que os números naturais é também números racionais. Os números inteiros também eu consigo representá-los em forma de fração, então os números inteiros também podem ser considerados números racionais. Pode ser não, também são considerados, né? O conjunto dos números naturais e dos números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Ele é o conjunto dos números racionais, é um conjunto maior, contendo os naturais e os inteiros dentro dele, tá? Porque todos esses números naturais e inteiros também eu posso representá-los em forma de fração. Vamos aqui para o fechamento da multiplicação. Olha só, 1 sobre 3 vezes menos 5 sobre 2. Multiplicação de fração. Como que eu resolvo isso? Simples, multiplica em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo, ou seja, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá bom? Isso aqui é a regra para multiplicar frações. Tá bom? Mas é o seguinte, eu estou multiplicando dois números. Esses dois números têm sinais, tá? O primeiro é positivo e o segundo é negativo. Então, antes de multiplicar a fração, eu vou multiplicar os sinais para eu saber qual o sinal do meu resultado. Vamos lá, mais vezes menos é menos, tá aqui. Agora eu multiplico 1 vezes 5, 5, 3 vezes 2, 6. Portanto, a minha resposta é menos 5 sobre 6. É um número racional. Vendo? Aqui, 5 dividido por 2, se eu realizar isso aqui, ó, 5 dividido por 2 vai dar quanto? Se eu quiser transformar isso para número decimal, número com vírgula, 2,5. Eu consigo transformar esse 2,5 para uma fração? Sim, consigo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que transforma qualquer número para fração, tá bom? Olha só, 1 sobre 2 dividido por 5 sobre 3. Eu tenho aqui agora a divisão.
uma fração dividido por outra fração. Como que eu faço? Aí você tem que lembrar da regrinha de divisão de frações. Quando você tem uma fração dividida por outra fração, você pode pegar a primeira fração, resolver ela, dar um número decimal, pode pegar a outra fração, resolver ela, dar um número decimal e faz a divisão dos números decimais, ou seja, dos números com vírgula. Você vai encontrar o número com vírgula, não é? Mas existe uma outra regrinha que você vai chegar no mesmo resultado. Sabe qual é? Você escreve a primeira fração e multiplica pela segunda fração, que é essa daqui, invertida, ou seja, joga o 3 para cima e o 5 para baixo, aí você multiplica 5 vezes 3 e 2 vezes 5, porque o 3 foi para cima e o 5 veio para baixo, então vai ficar 1 vezes 3, 3, 2 vezes 5, 10, então o resultado é 3 sobre 10, agora você pode dividir o 3 por 10, que você vai chegar na resposta do número com vírgula, ou seja, número decimal, tá bom? Olha só, isso aqui eu só mostrei para vocês o caso de fechamento. Você percebe que o conjunto dos números racionais, ele é fechado para as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Só relembrando, os números naturais, tá? Que nós já vimos em vídeos anteriores, eles são fechados apenas para a adição, tá bom? Os números inteiros, eles são fechados para a adição, tá? Subtração e multiplicação, tá bom? Já os números racionais, ele tem fechamento para as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão, certinho? Olha só, quais são os casos de não fechamento, ou seja, quando que o número não será fechado para os números racionais? Tá aqui, ó, somente os números que não é possível representar em forma de fração, tá? Se existe um número que você não consegue representar ele em forma de fração, você considera ele como um número não racional, tá bom? Aí existe um conjunto numérico que nós vamos denominá-lo de irracionais, que vai ser estudado, né, no próximo vídeo, tá bom? Então, sim, números racionais são números que podem ser representados na forma de fração. Se não pode ser representado na forma de fração, não é número racional. Vamos lá agora, olha só. A razão P sobre Q não é definida para Q igual a zero, ou seja, você não consegue definir, né? Ou seja, você não consegue identificar uma divisão por zero, onde a parte de baixo dela, ou seja, o denominador é zero. Isso não existe. Após uma divisão por zero, não faz sentido, ou seja, matematicamente é impossível a divisão por zero, ou seja, o zero estar embaixo. O zero pode estar em cima? Pode. Zero dividido por qualquer número, o resultado é zero. Agora, qualquer número dividido por zero, isso matematicamente é impossível de se resolver, tá bom? Então a gente sempre considera o zero embaixo. Por isso que é sempre relatado a questão do número de baixo não poder ser igual a zero, tá bom? Olha só, os números decimais, tá? Existem os números decimais finitos e os números decimais infinitos periódicos, tá? Que são conhecidos como dízimas periódicas. Ou também uma fração que ela é derivada de uma dízima periódica, ela também é chamada de fração geratriz. Toda vez que aparecer a palavra, né, fração geratriz, significa que você tem uma fração derivada de uma dízima periódica. Vamos lá. Primeiro, vamos identificar aqui os decimais finitos. Gente, decimais finitos e decimais infinitos periódicos são todos os números racionais. Vou identificar cada um para vocês aqui. Olha só. O número 2, tá? O número 2. Imagina aqui só o número 2. Esse número 2... eu posso representar ele em forma de fração? Posso sim, sabe como? Tá aqui, ó, 4 dividido por 2, qual que é o resultado de 4 dividido por 2? Vai dar 2, então quer dizer que eu posso representar o 2 na fração, 4 sobre 2, vou mostrar para vocês aqui uma outra fração que podemos representar o 2, é a fração mais simples de todas, tá bom? Que você possa representar o 2, tá? Olha só, sabe qual? Essa daqui, ó, 2 dividido por 1, pronto, ó. Quanto que é 2 dividido por 1? 2. Então, eu posso pegar esse meu 2 aqui e representar ele por essa fração. Ou por essa daqui também, 4 sobre 2. Existem infinitas frações que eu posso representar o 2. Ó, 2 sobre 1 dá 2. 4 sobre 2 dá 2. 10 sobre 5 dá 2. 8 dividido por 4, né? 8 dividido por 4, ou 8 sobre 4 é a mesma coisa, tá? Então, 8 sobre 4 também dá 2, entendeu? Então, aqui, ó, 12 sobre 6 também dá 2. Então, existem infinitas frações que eu posso representar o meu número 2, tá? Então, o número 2, eu posso representar ele, né,
com infinitas frações. Mas sempre a gente trabalha com aquela que é a mais simples de todas. Sabe qual? Essa daqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Por exemplo, ó, como que eu transformo 2 para fração? Muito simples. Utiliza sempre a fração mais simples, que é essa daqui, ó. É o número sobre 1. Por exemplo, ó, o número 2, como que eu transformo para fração? Simples. 2 sobre 1. Tá aí, transformei o 2 para fração. Eu quero transformar o número 5 para fração. Como que eu faço? Transformei para a fração mais simples. 5 sobre 1. Pronto. Por quê? Porque 10 sobre 2 também é uma fração para o 5, tá? Mas vamos trabalhar de que forma? Com o número mais simples de todos, tá bom? Olha só, vamos continuar aqui, ó, 1 sobre 2, tá? Eu tenho aqui, ó, 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2, se você resolver, né? Resolver que eu digo assim, resolve essa fração aqui, divide 1 por 2 para você ver o resultado que vai dar. Vai dar quanto? 0,5, certo? Esse é o resultado, deu o número decimal, não é? Agora, como que eu faço para eu transformar esse 0,5 para fração? Quando você tem uma fração, você quer descobrir o número decimal? É simples, basta você dividir. Tá aqui, ó, fração, tá? Eu quero transformar para decimal, tá? Como que eu faço? Divido, 2 dividido por 1 dá quanto? 2. Se você quer fazer o processo contrário, tá aqui, ó, se o número não é número com vírgula, basta você escrever ele sobre 1, certo? Opa, aqui é 4, tá? 0,5, mas aqui na verdade é 4. Pronto. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 1 dividido por 2, certo? 1 dividido por 2. Você resolve essa divisão aqui, vai dar quanto? 0,5, tá bom? Agora, transformar um número em fração para decimal, basta você resolver ele, 0,5. Pronto, né? Esse daqui, ele é chamado de decimal finito. Por quê? Porque ele tem um resultado exato, chegou ao fim. Esse aqui da mesma forma, é um decimal finito, tá bom? Chegou ao fim, dividimos aqui, deu 0,5, pronto, acabou. Certinho? Agora, vamos transformar isso daqui para uma fração. Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, tá? Aliás, o mesmo procedimento aqui. Esse aqui é mais fácil, porque, ó, 2 sobre 1 vai dar 2. Então, 2, qualquer número, por exemplo, 2 aqui, eu vou transformar para fração, escreve ele sobre 1. Pronto. Agora, o número, quando ele tem vírgula, olha só o procedimento que você faz para transformar ele para fração. Seguinte, ó, é assim, ó. Você vai retirar a vírgula. Que número que ficou? 0,5, ou seja, 0,5 é 5. Então, você vem aqui e escreve aqui, ó, 5, tá? 5. E embaixo? Embaixo vai ser o quê? Vai ser o número 1 seguido de zeros. Pode ser um 0, 2 zeros, 3 zeros, o tanto de zero que for. Tá, mas afinal de contas, quantos zeros eu vou colocar? Simples. A quantidade de zeros que você vai colocar é quantos algarismos você tem depois da vírgula, ou seja, à direita da vírgula. Quantos algarismos temos à direita da vírgula? 1, não é? Então, vamos colocar aqui apenas um zero, ou seja, 10, tá bom? Se você dividir 5 por 10, vai dar 0,5, tá vendo? Então, isso aqui é a forma de representar o número. Aí você me pergunta assim, mas antes não estava 5 sobre 10, antes estava, sabe o quê? Antes estava 1 sobre 2, vou colocar aqui para vocês de novo, 1 sobre 2, antes estava 1 sobre 2, então por que deu 5 sobre 10? Olha só, porque a fração 1 sobre 2 dá o mesmo resultado que a fração 5 sobre 10. Sabe por quê? Eu vou simplificar essa fração. Divido 5 por 5, dá quanto? Dá 1. Divido 10 por 5, dá quanto? 2. Pronto. Tá vendo que a fração 5 sobre 10, se eu resolver, ela vai dar 0,5. Se eu resolver a fração 1 sobre 2, também vai dar 0,5. Ou seja, quando duas frações dão o mesmo resultado, significa que essas duas frações são equivalentes. São chamadas de frações equivalentes. Tá bom? Então tá aí. Como que eu transformo 0,5 para uma fração? Tá? Nesse caso aqui, gente, quando o número não tem vírgula, é simples. Ó. Quanto que é 5 em forma de fração? 5 sobre 1. Quanto que é 2 em forma de fração? 2 sobre 1. Quanto que é 15 em forma de fração? 15 sobre 1. Então, quando o número não tem vírgula, basta colocar ele sobre 1, ele transformou para a fração, tá bom? Agora, quando o número ele é com vírgula, simples, ó, retira a vírgula dele, ficou o quê? 0,5, né? Ou seja, 5. Então, joga o 5 lá em cima. E embaixo vai ficar 1 seguido de zeros. Quantos zeros você vai ter? Você vai olhar quantos algarismos tem depois da vírgula. 1, então é 1 zero. Então, vai ficar como? 5 dividido por 10. Se você divide 5 por 10, o resultado vai dar 0,5, tá bom? Vamos nessa aqui agora, ó, 12 sobre 60, tá? O resultado aqui tá dando 0,2, não é? Tá, 0,2. Eu peguei esse valor e dividi por 60, deu 0,2. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos transformar o 0,2 para a fração, para você ver o que vai resultar. Vai resultar em outra fração, mas vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque são frações equivalentes. Olha só, vamos lá, vamos transformar isso aqui para a fração, vamos lá. Porque essa fração aqui ela é maior, nós vamos encontrar uma que ela é simplificada. Olha só,
retiramos a vírgula, vai dar o que? 0,2, né? Ou seja, em cima eu coloco 2. Embaixo vai ser 1 seguido de zeros, tá? 1 seguido de zeros. Quantos algarismos eu tenho à direita da vírgula? Só 1, né? Então vai ser o quanto? 10. Então, essa fração aqui, esse número decimal 0,2, eu posso representá-lo na fração 2 sobre 10, também, certo? Também posso representar nessa aqui, ó, 12 sobre 60, que estava antes. Porque essa fração 12 sobre 60, ela é equivalente a essa daqui, ou seja, o resultado dá o mesmo, tá bom? Mas eu quero transformar para essa aqui, para você identificar como que eu transformo fração para decimal e decimal para fração. 2 sobre 10, como que eu transformo ele para um número decimal? Basta eu dividir, 2 dividido por 10 vai dar 0,2. Agora, como que eu transformo? Se o exercício me der o número decimal, como que eu transformo ele para fração? Simples, tira a vírgula, escreve em cima. Ficou o quê? Tirou a vírgula, ficou o quê? 0,2. E embaixo eu vou colocar 1 e 0. Tá, coloco 1 seguido de um monte de zero. Quantos zeros eu vou colocar? Tá aqui, ó. Se você tem um algarismo à direita da vírgula, é um zero. Se tivéssemos 2 algarismos depois da vírgula, seria 2 zeros. Se tivéssemos 3 algarismos à direita da vírgula, seria 3 zeros, seria 1000. Seria, né? Se tiver um algarismo depois da vírgula, é 10, dividido por 10. Se tiver 2, dividido por 100. Se tiver 3, dividido por 1000. E assim sucessivamente, tá bom? Vamos nesse aqui, ó. 0,4. Pode ser representado pela fração 10 sobre 25, mas eu vou descobrir outra fração que pode ser representada, sabe como? Vou mostrar para você aqui, ó. É o que eu estou fazendo aqui. Mas essa fração também pode ser representada, mas existe uma que é mais fácil da gente encontrar ela, sabe qual? Essa daqui, ó. Tira a vírgula, fica quanto? 0,4, ou seja, eu coloco o 4 em cima. Agora, embaixo eu vou colocar o quê? 1 e um monte de zeros. Mas quantos zeros eu vou poder colocar? Somente a quantidade de algarismo depois da vírgula, ou seja, um algarismo depois da vírgula, né? Então vai ser dividido por 10. Então 4 dividido por 10 é igual a 0,4. Ou seja, o número decimal 0,4 eu posso transformá-lo para a fração 4 sobre 10. É a fração mais fácil que você encontra que representa o 0,4 aqui. Certinho? Agora, deixa esses dois aqui para o final. Eles são conhecidos como dízimas periódicas, tá? Vou pegar o 2 e dividir por 3. Se você fizer isso, gente, esse cálculo, né? Usar aquela divisão lá na mão mesmo, o método das chaves, você vai lá, sempre vai dar resto aqui, ó, vai dar resto, né, 6, 6, e vai dando isso aqui, ó, vai dar resto, nós vamos acrescentar o número 6 aqui, e vai ser o que? Infinito, ó, 0, se você dividir 2 por 3, vai dar 0,6666666, infinito, seu cálculo não terá fim. Se você fizer na calculadora, vai dar assim, 0,66 até a quantidade, o 6 vai preencher até a quantidade que a sua calculadora cabe lá. Certinho? Então, isso daqui, gente, esse cálculo ele é infinito. Ele é infinito, tá bom? Da mesma forma aqui, ó. 21 dividido por 9 vai dar quanto? 2,3333, infinito, tá bom? Agora, quando você tem uma fração e você quer transformar para decimal, simples. Como eu aqui, ó, posso fazer, sabe o quê? Igual eu fiz aqui, ó. Divido 2 por 1, deu 2. Divido 2 por 10, vai dar 0,2. Divido 5 por 10, vai dar 0,5. Divido 4 por 10, vai dar 0,4. Como que eu transformo isso aqui para um número decimal? Ou seja, um número com vírgula? Divide 2 por 3, vai dar quanto? 0,6666. Infinito, galera. Infinito. Tá bom? Essa daqui também é uma dízima? É, porque se você dividir 21 por 9, vai dar quanto? 2,333. Infinito. Tá bom? Com isso, eu posso também, ó, representar os números racionais na reta numérica, ou seja, na forma geométrica, tá? Isso aqui é a forma algébrica de nós trabalharmos os números racionais. Olha a forma geométrica. Agora eu vou trabalhar com números quebrados, número com vírgula, certinho? Olha só, aqui eu tenho o 0, o 1, o 2, do 0 para o 1 tem a mesma distância do 1 para o 2, tá? Então aqui, ó, 0 menos 1 menos 2, olha só. O número 0,11, tá vendo? É um número, é uma dízima periódica. Ele está um pouquinho para frente do zero, tá vendo aqui de vermelho? Tá vendo? Um pouquinho para frente do zero. 1 sobre 4 é 0,25, se você dividir, você vai ver que dá 0,25, ou seja, dá menos da metade entre o 0 e o 1. Olha o número 1,5, gente. O número 1,5 ele está na metade do 1 com 2, então tá aqui, ó, 1,5. Olha o número 2 dividido por 5, ou seja, menos 2 dividido por 5. Se você dividir 2 por 5, galera, vai dar 0,4. Como ele é negativo, ele está entre o 0 e o menos 1. Menos da metade, 0,4. Tá bom? Então aqui nós podemos representar também que é o menos 2, é um número racional, ou seja, transforma ele para fração? Sim, menos 2 sobre 1 é uma fração. Tá aqui o número 2, eu transformo para fração? Sim, 2 dividido por 1, 2 sobre 1. Aqui, o número 1 é uma fração? Pode transformar para fração. Como? 1 dividido por 1, ou seja, 1 dividido por 1 vai dar 1, entendeu? Então posso transformar qualquer um desses números aqui para a forma de fração, ou seja, aqui eu tenho números racionais nessa reta numérica, certo? A nossa forma geométrica de representar os números racionais. Bom,
Eu não sei se ficou uma curiosidade aqui com vocês, mas comigo ficou, sabe qual? Como que eu transformo 0,5 para fração? Tá aqui, mostrei para você agorinha. Transformar 2 para fração, 0,2 para fração, 0,4. Agora, e se o exercício, se a questão te fornecer uma dízima periódica na forma decimal, como que eu transformo ela para fração? Vamos analisar aqui? Se eu tirar a vírgula, vai ficar o quê? 0,6666 infinito. Como que eu vou colocar isso aqui em cima? Não tá certo, tá vendo? Agora, embaixo vai ser 1 e 0, não é? Aí eu vou colocar aqui, ó, 1, e quantos zeros vão ser colocados? Quantidade de algarismos à direita da vírgula, né? Quantos são? Infinitos. Então eu vou colocar infinitos zeros. Tá vendo que não dá certo? Quando o número ele é uma dízima periódica, não dá certo de transformar igual a gente faz aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou transformar isso aqui para fração de novo, ó. Em cima vai ficar como? Tiro a vírgula, vai ficar o quê? 0,5, ou seja, 5. Embaixo eu vou colocar o quê? 1 e 0. O número 1 e um monte de zero. Quantos zeros eu vou colocar? Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Se tiver 1 aqui, é 10. Se tivesse 2 algarismos aqui depois da vírgula, seria 100. Se tivesse 3, seria 1000. Agora, esse aqui você percebe que é impossível de transformar ele para fração, não é? Mas não, ele não é impossível. É porque ele é se transformado de uma forma diferente, tá bom? Mas a dízima periódica, ela pode ser transformada para a forma de fração? Sim. Então, a dízima periódica é um número racional. Olha só, decimais finitos são esses daqui, esses 4 aqui, ó. Agora, decimais infinitos periódicos são esses daqui, ó. Dízimas periódicas, tá? O número que se repete, ela é chamado de período, tá? Então, o período dessa minha dízima periódica aqui é quem? É o 6, tá? O número 6. O período desse aqui é quem? 3. Tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês, né? Vamos trabalhar agora com a dízima periódica, ou seja, nós vamos encontrar a forma de transformar qualquer número decimal infinito periódico para uma fração, certinho, galera? Mas isso vai ficar para o nosso próximo vídeo, tá bom? Então, aqui nós conhecemos o que é um número racional, tá bom? E para a nossa próxima aula, ou seja, a parte 2 do nosso vídeo, será a transformação de dízimas periódicas para fração. Certinho? Porque a gente observou aqui que essa forma que nós transformamos aqui, que é uma forma bem simples, para o número em dízima periódica, ele é impossível de aplicar isso aqui, certinho? Mas também a dízima periódica é um número racional, certinho, galera? Então ficamos por aqui e fui!